Olá, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao meu canal, Clodoaldo da Silva Feitosa. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja aí com todos vocês. E é sempre um grande prazer para mim estar aqui com vocês nesse encontro semanal, falando sobre assuntos espirituais importantes que nos ajudam na nossa jornada aqui no planeta Terra. Meu nome é Clodoaldo Feitosa, como vocês já sabem, e o objetivo desse canal é ajudar no desenvolvimento espiritual de cada um de nós. Você que pode estar me assistindo pela primeira vez, talvez se pergunte, qual é a sua religião? Qual é a denominação religiosa que você representa? E eu respondo a você que eu sou um pesquisador independente da espiritualidade, que não estou vinculado a nenhum grupo religioso em específico, e que o que eu compartilho com vocês aqui é a minha visão particular da espiritualidade, baseado no estudo de diversas fontes, as quais eu mostro aqui para vocês toda vez. Eu estou buscando o meu próprio caminho espiritual, as soluções para a minha vida e que servem para mim, E se porventura o que eu falo servir para você também, eu vou ficar muito feliz, de poder ajudar. E o tema que eu escolhi, para conversarmos hoje é o seguinte: como encontrar o equilíbrio e ser feliz, nesses tempos tão difíceis que nós estamos passando. Nós estamos vivendo num mundo difícil, cheio de problemas, violência por todo lado, pessoas sofrendo com os mais diversos tipos de situações, e as notícias que nós temos nos jornais, em sua maioria, não são nada boas, São notícias preocupantes: desemprego, problemas na economia, ameaças de guerras, violência urbana e muitas outras coisas que nos deixam preocupados com o nosso presente e com o nosso futuro. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos encontrar terra firme para os nossos pés, por assim dizer, se quisermos sobreviver a essa avalanche de coisas negativas que cai sobre nós todos os dias. Assim, nós podemos nos perguntar o seguinte: é possível encontrar o equilíbrio em minha vida, viver em paz, ficar mais tranquilo na minha vida sem estar excessivamente preocupado com o meu futuro ou com o presente? É possível que eu consiga encontrar um nível satisfatório de felicidade em minha vida? O que é que eu preciso fazer para que isso aconteça? Para ser feliz, o que é necessário? O que eu posso fazer para atingir esse nível mínimo de contentamento que seja aceitável em minha vida? É sobre isso que nós vamos falar hoje, E para respondermos a essa pergunta, nós vamos recorrer ao que nos ensinaram os grandes mestres espirituais do passado, Vamos analisar aqui algumas coisas, que várias religiões, filosofias, que ensinam, E nós vamos analisar e ver o que nós podemos tirar de proveito. Nós vamos começar então com o Buda, o Siddhartha Gautama, como mestre espiritual. Ele viveu cerca de 600 anos antes de Cristo e era um príncipe em um reino lá da antiga Índia. Ele viveu grande parte de sua vida em um palácio cheio de luxos, tinha uma esposa, tinha perspectiva de se tornar um governante rico e próspero no futuro. Aparentemente, Buda não tinha com o que se preocupar e nem muito menos o que reclamar da vida, e nem de sentir-se angustiado. Mas ele resolveu, então, conhecer como era a vida das pessoas comuns em seu reino e passou, então, um certo tempo no reino, observando as pessoas e a forma como elas viviam. E foi assim que ele constatou a existência do sofrimento, Ele percebeu que existia o sofrimento humano em sua volta e constatou também que ninguém poderia estar imune a esse sofrimento que existia naquela época e que existe até hoje. Então isso fez com que ele desejasse encontrar um caminho espiritual para responder suas perguntas mais íntimas, e assim ele deixou o palácio em que vivia e foi viver na floresta em busca de uma solução espiritual. Lá ele encontrou religiosos de sua época que viviam em uma espécie de monastério próximo ao palácio. E aí ele foi viver com eles, no intuito de encontrar um caminho para a sua transcendência. Nesse monastério, eles pregavam que para que o homem pudesse se iluminar, se tornar uma pessoa iluminada,
deveria abrir mão de tudo que lhe causasse prazer, para que assim a sua visão do lado material fosse ofuscada e a visão espiritual pudesse vir à pessoa. E com isso a pessoa se afastaria dos desejos materiais e se aproximaria dos desejos espirituais. Buda então começou a seguir essa linha de raciocínio. Foi então que ele começou a abrir mão de tudo o que lhe causava prazer, inclusive o comer, o beber, o sexo e tudo mais que causasse prazer. Buda começou a abrir mão. Só que a coisa era levada muito a sério, era muito extremo para essas pessoas. Essas pessoas levavam de uma forma muito extrema essa orientação. Por exemplo, para não ter prazer no comer, eles se alimentavam de tudo aquilo que era repulsivo. E chegou então a situação que Buda ficou tão fraco que chegou então a cair na beira de um rio e lá ficou caído por um tempo. E nesse momento, quando ele estava se recuperando, voltando a si, ele viu um homem passando de barco, e no barco esse homem estava afinando um instrumento de cordas. E aí ele percebeu que o homem esticou demais a corda, puxou ela com mais força e a corda se partiu. Foi aí então que ele teve um insight. Ele percebeu que quando apertava demais, a corda arrebentava. E aí ele começou a entender que isso se aplicaria também a tudo na nossa vida. Se afrouxar demais, aquilo, a coisa não faz aquilo para a qual ela foi feita, ela fica fraca. E se puxar demais, arrochar demais, o que acontece é que aquilo ali se arrebenta, se parte, ou seja, não funciona. De modo que ele entendeu a importância do equilíbrio e desenvolveu a crença do caminho do meio, ou seja, seguir uma maneira de vida onde não haja extremismos, nem para um lado e nem para o outro, ou seja, nem para o lado material e nem para o lado espiritual. Seria um caminho do meio, uma busca espiritual na qual não há extremismo, no lado religioso nem no lado material. De modo que ele chegou à conclusão que nós podemos ter uma vida espiritual e ao mesmo tempo ter uma vida material, desde que haja equilíbrio entre essas duas. Então, não dá para você apenas ficar buscando o espiritual e esquecer o lado material, esquecer que você está encarnado aqui no mundo físico, que precisa de trabalho, que precisa seguir as regras daqui. Então, você não pode esquecer isso apenas para ficar vivendo o lado espiritual. Também você não pode esquecer totalmente o lado espiritual e ficar apenas concentrado na parte material, ou seja, na parte física que esse mundo apresenta, envolvido apenas por materialismo. É preciso encontrar o equilíbrio entre essas duas coisas. Então, esse foi o nosso primeiro mestre espiritual que nós analisamos, e ele deixou claro que é necessário que nós, para termos uma felicidade, para que nós nos encontremos e para que nós vivamos em paz, é necessário então que nós tenhamos equilíbrio na nossa vida, evitar os excessos e viver de uma forma equilibrada, nem para mais e nem para menos, ou seja, seguindo o caminho do meio. Já o filósofo grego Aristóteles, que viveu uns 300 anos antes de Cristo, também falou sobre a busca da felicidade aqui na Terra. Em seu livro Ética a Nicômaco, ele fala sobre o que é necessário, no seu modo de pensar, para se ter uma vida feliz, uma vida satisfatória e em paz, em tranquilidade. O que na Grécia eles entendiam como uma vida virtuosa. A palavra que eles utilizavam para uma vida de felicidade era uma vida virtuosa. E no livro Ética a Nicômaco, ele faz uma análise do que é o bem para o homem e também fala da virtude moral, da justiça, da amizade, do prazer e da felicidade. E também sobre muitas outras coisas. E como a gente pode administrar essas coisas em nossas vidas. Relacionando tudo isso com o modo de agir de cada pessoa. E aí o livro tem por objetivo ensinar uma pessoa a ser feliz, a ter felicidade, o que os gregos conheciam como eudaimonia, ou seja, a realização plena do ser, o desenvolvimento máximo de nossas virtudes. Então, nesse livro nós encontramos isso. E nesse contexto, Aristóteles também fala da busca do equilíbrio em nossa vida, em nossas ações. Inclusive, desse livro do Aristóteles, nós podemos extrair
um quadro, né, de virtudes, onde ele coloca a felicidade em uma atitude de equilíbrio entre os excessos, né, e as carências. Aí ele coloca que a felicidade está no equilíbrio entre essas duas coisas. Por exemplo, para cada característica da personalidade humana e suas ações, nós teremos então uma virtude. E o que seria a virtude? É a posição intermediária entre o excesso e a carência. E aí ele diz, para cada virtude vai existir um vício por excesso e vai existir também um vício por carência. E aí ele dá alguns exemplos aqui. Por exemplo, característica da personalidade humana, medo. Né? Todos nós temos medo. Como nós poderíamos, por assim dizer, pecar pela carência do medo, ou seja, pela falta do medo? Quando a gente faz isso, então a gente tem uma característica chamada covardia. Né? Carência... Certo? Então, a carência, aliás, é o contrário, né? A carência do medo leva à temeridade. Quando você não tem medo de nada, né? Quando deveria ter, aí você então tem a temeridade, é um vício por carência, né? E tem o vício por excesso de medo, né? Quando você tem medo demais de uma coisa, não era para ter tanto medo assim, aí você então passa a ter um outro vício, que é um vício por carência, que aí ele chama de covardia, né? Então, entre a covardia, que é a falta, e a temeridade, que é o excesso, nós temos aqui no meio a virtude, ou seja, aquilo que pode nos trazer a felicidade, segundo Aristóteles, que seria então a coragem. Então, a virtude, nesse caso, é coragem. Depois ele cita também o desejo de prazer, ou seja, comida, bebida, sexo, isso é uma característica humana. E aí ele coloca, né, como deficiência a insensibilidade ou ato de indulgência. Então isso é quando você está deficiente nessa questão de desejos, né, de sentir esses prazeres. Aí você então estará com insensibilidade ou ato de indulgência. E quando você tem demais esses desejos e, né, faz demais essas coisas, você está então em um vício por excesso, que seria então a libertinagem desse lado. E aqui no centro vai ter a virtude, que seria então a temperança, ou seja, você ter equilíbrio entre esses dois excessos. Uma outra característica, honra e desonra. O vício por deficiência seria a modéstia ou a falta de ambição, desse lado, vício por deficiência. E o vício por excesso seria então a vaidade ou a vanglória. E aqui no centro estaria então a virtude. Qual seria a virtude nesse caso? Grandeza da alma, né? Ambição justa e também prudência. Então isso é o que ficaria então aqui no centro. Uma outra característica, cólera ou ira, raiva, né? Se você tiver falta disso, você vai ter indiferença, né? Ou apatia, né? Quando deveria ter um pouco, mas está pecando então por falta. E quando você peca por excesso, então você tem a irritabilidade, está no outro extremo. Você é irritado demais, você não tem paciência com as coisas. E aqui no centro ele coloca a virtude, que é a paciência. Então, entre indiferença ou apatia e irritabilidade, ele coloca como virtude a paciência. Sobre a conduta social, falta de conduta social, ele colocou a rabugice, ou seja, você não querer contato com ninguém, viver afastado, viver sem falar com ninguém. E no excesso, colocou então a subserviência, é quando você faz de tudo, né, para conseguir o contato social com outra pessoa, né? Então isso seria a subserviência. E no meio, então, a virtude, que é a amizade, que ele coloca como sendo a coisa principal. Característica, dinheiro e riquezas. A carência seria, então, avareza e mesquinhez, baixeza. O excesso seria o contrário, seria esbanjamento do dinheiro, vulgaridade e até exorbitância. E aqui no centro nós temos, então, a virtude, que seria a generosidade, a magnificência ou a liberalidade, ficaria aqui no centro. Então, em outras palavras, Aristóteles também diz que a virtude, ou seja, que o bem-estar, que a felicidade está em você viver em equilíbrio entre essas forças, não viver nos extremos, nem de um lado nem do outro, e buscar então o equilíbrio para a sua vida. Então nós chegamos à conclusão, né, que este mestre do passado, Aristóteles,
também indica como modo de viver em paz, com tranquilidade e felicidade, agir com equilíbrio em todos os sentidos da vida, evitando os excessos e também as carências ou deficiências. Você consegue perceber, né, o quanto a nossa sociedade atual vive nos excessos, né, ou de um lado, ou no excesso ou na carência, né? Consegue perceber ainda que talvez seja exatamente por isso que a grande maioria das pessoas não consegue encontrar equilíbrio emocional, financeiro, familiar, social e espiritual, porque em vez de buscarem o equilíbrio, elas estão nos extremos, né? Ou na carência ou no excesso, né? dos vícios, ou estão em vícios de carência ou estão em vícios de excesso, né? Como explicou Aristóteles. Mas não para por aí não. A Bíblia também recomenda como caminho, né, mais benéfico para a felicidade e para o bem-estar do homem, o equilíbrio. Vamos ler comigo aqui em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 6. Se você tiver uma Bíblia aí, por favor, acompanhe comigo a leitura do livro de Eclesiastes, que fica depois dos Salmos. Certo? Deixa eu achar aqui. Depois dos Salmos, aí vem Provérbios, depois de Provérbios, Eclesiastes. No capítulo 7, versículo 16, nós encontramos o seguinte texto. Capítulo 7, versículo 16, né, a Bíblia diz assim. Estou usando a tradução do Novo Mundo, né? Muitos de vocês que me assistem conhecem essa tradução, mas você pode usar qualquer outra tradução da Bíblia, que a ideia é a mesma nesse caso. Versículo 16 diz assim, não seja justo demais, nem excessivamente sábio, porque deveria causar ruína a si mesmo. Então aqui ela fala do excesso, né? Para a gente evitar o excesso. Também em 1 Timóteo capítulo 3, vamos ver aqui, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 2. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, a Bíblia diz assim, o superintendente, portanto, deve ser irrepreensível, marido de uma só esposa, moderado nos hábitos, sensato, ordeiro, hospitaleiro, qualificado para ensinar. Então aqui ele deixou bem claro, moderado nos hábitos, ter moderação, ter equilíbrio. E no versículo 11 também fala das mulheres. As mulheres devem igualmente ser sérias, não caluniadoras, moderadas nos hábitos, fiéis em todas as coisas. Então aqui também a Bíblia recomenda, né, o equilíbrio, né, ou seja, a moderação em nossa vida. E o que diz o Livro dos Espíritos, né, sobre esse assunto? Ele também fala, né, que nós devemos evitar os excessos na vida, né? O Livro dos Espíritos, né, publicado por Allan Kardec, lá em 1857, tem essa informação aqui na pergunta 713, que é o livro 3, né, que fala, deixa eu ver aqui, pergunta 713. Você pode encontrar esse livro aí na internet também, basta digitar lá, Livro dos Espíritos, né, PDF, você vai encontrar. E também eu deixei o link aqui na descrição. Ok? Então, pergunta 713 do Livro dos Espíritos diz assim, aqui fala sobre gozo dos bens terrestres, ou seja, dos prazeres, das coisas que existem na Terra. Como é que devem nós, espíritos encarnados, nos comportarmos em relação a isso? Pergunta 713. Os gozos, ou prazeres, né, têm limites traçados pela natureza? Pergunta Allan Kardec aos espíritos. E a resposta foi a seguinte: sim, para vos indicar o limite do necessário, mas, pelos vossos excessos, chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. O que o Espírito quis dizer aqui, o Espírito orientador, quis dizer o seguinte, que o limite para os nossos prazeres é aquilo que é necessário. Então, por exemplo, comer é uma coisa boa, é uma coisa prazerosa, mas aí está limitado a qual é o limite que a natureza nos impõe. É o necessário, ou seja, quando a gente come o suficiente para ficarmos satisfeitos, é hora de parar. Se você ultrapassar isso, né, então você vai para o excesso, e aí você vai ter problema, né? A falta de comida também a gente sabe que é ruim, né? Deixa a gente mal, né? E veja aqui também na pergunta 714, né, do Livro dos Espíritos, Allan Kardec prossegue perguntando aos espíritos benfeitores: que pensar do homem que procura nos excessos de todos os gêneros um refinamento dos seus prazeres? Então ele está querendo saber assim, o que é que a gente pode pensar de uma pessoa que busca os prazeres em excesso, né? E aí ele responde, os espíritos: pobre natureza que é preciso lastimar e não almejar,
porque ele está bem próximo da morte. Então ele está dizendo assim, olha, não inveja essa pessoa que faz isso, porque essa pessoa está próxima à morte. Olha só, que advertência. E aí segue. Aí Allan Kardec continua a pergunta, da morte física ou da morte moral? E eles responderam, de uma e de outra, ou seja, das duas. E aí tem um comentário, o homem que procura nos excessos de todo gênero um refinamento dos prazeres, coloca-se abaixo do animal, porque o animal sabe se deter na satisfação da necessidade. Ele abdica da razão de Deus, que Deus lhe deu por guia. E quanto maiores seus excessos, mais dá à natureza animal império sobre a natureza espiritual. As doenças, as enfermidades e a própria morte, que são as consequências dos abusos, ao mesmo tempo são a punição, a transgressão da lei de Deus. Então aqui fica bem claro, quais são os excessos que causam as enfermidades, as doenças e até mesmo a morte. Então é por não nos contermos nossa natureza, os nossos desejos e irmos para os excessos, que muitas vezes, segundo essa explicação aqui dos espíritos, nós acabamos então nos prejudicando, né? E até tendo doenças, problemas sérios, né? Por causa desses excessos. Portanto, nessas 4 fontes que eu citei para vocês, nessa análise, né, que nós fizemos, podemos então chegar à conclusão de que elas enfatizam a necessidade de evitarmos os excessos nas nossas vidas e buscarmos o equilíbrio em todas as nossas ações, para que assim possamos ter a felicidade e a tranquilidade e a paz. Como já dito, observamos que a nossa sociedade, a nossa volta, ao invés de buscar o equilíbrio, ela tem buscado cada vez mais os excessos e o apego aos prazeres de forma demasiada, e não controlam, né, os seus impulsos. E aí acabam cometendo todos os tipos de excessos e sofrem, né, por causa, né, dessas coisas, né, ficam perturbados, sofrem perdas materiais, sofrem perdas na família, né, bagunçam a vida delas porque não conseguem controlar os seus impulsos. Excessos com os prazeres do corpo, o que leva então a todo tipo de doenças. Excessos no que diz respeito ao uso da tecnologia, né? Todos nós estamos acostumados com a tecnologia, mas hoje nós sabemos que existem muitos excessos. Nesse sentido, então, há até um estudo, né, que diz que nos próximos 2 anos a humanidade vai produzir mais informação do que ela produziu desde a sua história, desde o começo até hoje. Então é muita informação que nós temos hoje, e a pergunta é, como é que nós estamos usando essa quantidade de informação que está disponível para nós? Será que nós estamos usando, né, para buscar a paz, para buscar a tranquilidade, o equilíbrio? Eu acredito longe disso. Infelizmente, né, muitas vezes o que nós vemos é o contrário. Pessoas espalhando ódio, preconceito, o medo através das redes sociais, né, compartilhando vídeos que tem essas coisas, esses teores, né? E aí nós precisamos nos acautelar quanto a isso, porque ao compartilharmos nós estamos ajudando nessa psicosfera de medo e de ódio que existe nas redes sociais. Nós precisamos ter cautela com isso, do meu ponto de vista. Há muita informação na internet, mas nem toda informação que é compartilhada, né, é verdadeira ou até mesmo benéfica para nós. Nós precisamos ter cuidado com isso, fazermos a pesquisa para ver se aquilo que nós estamos lendo é realmente verdadeiro, verificar em outras fontes e não apenas sair compartilhando sem analisar realmente o conteúdo, se aquilo é verdadeiro ou não, né? Enfim, excessos há de todas as formas e com as mais terríveis consequências. Isso é uma coisa que nós vemos. Assim, a minha exortação hoje, né, para todos nós, né, para vocês, para mim, é que nós busquemos a cada dia sermos pessoas equilibradas, controlando os nossos impulsos, os nossos desejos, nossas emoções e também os nossos pensamentos, conduzindo-os ao equilíbrio. Nós podemos participar dos prazeres, ter os prazeres na nossa vida, mas nem pode ser de mais e nem pode ser de menos. Precisamos buscar o equilíbrio para que assim possamos viver mais felizes. Como falou o Buda no seu ensinamento do caminho do meio, o Aristóteles na questão da virtude, a Bíblia, né, que fala também da questão da moderação, e o Livro dos Espíritos, que fala na questão de evitar os excessos. É importante também demonstrar gratidão por aquilo que nós já temos, para que assim possamos conquistar outras coisas. E também não importa o que façamos. Ao meu ver,
Se nos esquecermos do nosso lado espiritual e nos concentrarmos apenas no lado material, agindo com um excesso, dificilmente nós teremos paz, equilíbrio e felicidade. É necessário manter os dois lados, né? É necessário que nós desenvolvamos tanto o lado material quanto o lado espiritual do nosso ser. Agindo assim, com certeza, nós teremos paz, equilíbrio e todas as coisas boas nessa vida, em todas as áreas da nossa vida, seja na família, no trabalho, né, com os amigos, na nossa saúde, enfim, nós vamos encontrar o equilíbrio e com uma melhoria efetiva, né, nós participaremos de forma efetiva na melhoria da psicosfera do planeta. Então era isso que eu gostaria de considerar, né, com vocês hoje. Se vocês gostaram desse tema, né, que nós conversamos e de outros, né, que estão aqui no meu canal, eu peço que vocês se inscrevam neste canal, curtam e compartilhem os vídeos para que essas informações possam chegar a mais pessoas, né? Compartilhe com seu amigo, alguém que você acha que está precisando de ouvir informações semelhantes a estas, né, como essa que eu acabei de falar. Utilize também a página dos comentários para deixar sua opinião sobre o que você gosta, o que você não gosta, que temas você gostaria de ouvir, né, para que assim nós possamos então melhorar essa comunicação que existe nesses nossos encontros semanais. Os links de todas as fontes que eu utilizei, né, a forma de você acessar, estão todas aí na descrição do vídeo, você pode ficar à vontade. Também tem as formas de entrar em contato comigo. Assim eu termino, né, a minha exposição de hoje, né, agradecendo a vocês pela atenção, né, dizendo que é muito importante esse contato que nós temos semanalmente para a nossa edificação espiritual. Então desejo a vocês uma excelente semana e que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado.